Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dia de programação da 21ª Cineop. A Universo Produção e o Instituto Universo Cultural têm o prazer de recebê-los para o debate com o tema o uso de acervos na criação de novos filmes, que integra o 21º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais. A presença de arquivos e imagens de acervo na criação contemporânea tem se consolidado como uma das práticas mais instigantes do cinema atual. Mais do que recurso ilustrativo, o uso de materiais pré-existentes, imagens domésticas, registros institucionais, filmes inacabados ou fragmentos esquecidos, vem redefinindo formas narrativas, tensionando a relação entre memória, história e imaginação. Reunindo pesquisadores e realizadores dos filmes da mostra competitiva, esse debate propõe refletir sobre os modos de trabalhar com acervos no processo criativo. Quais são os caminhos de pesquisa e acesso a esses materiais? Como as imagens encontradas interferem na construção da narrativa? Em que medida o arquivo impõe limites ou abre novas possibilidades formais? Ao compartilhar experiências concretas, a mesa busca discutir também as implicações éticas, estéticas e políticas do reuso de imagens, abordando questões como autoria, contexto, reinterpretação e responsabilidade sobre os vestígios do passado. Mais do que fonte, o acervo é aqui entendido como agente ativo na criação, capaz de deslocar sentidos e produzir novas leituras sobre o tempo e a memória. Convidamos para compor esta mesa, como mediador, o Kleber Eduardo, que é o curador de longas contemporâneos. Convidamos Carlos Adriano, diretor e pesquisador do filme Proust Palimpsesto, Pastices e Misturas, de São Paulo. Dácio Pinheiro, diretor e pesquisador do filme Universo Circular, Jossi de Oliveira, de São Paulo. Luísa Lindner, diretora e pesquisadora do filme Irritante Prodígio, Santa Catarina, São Paulo. Rafael Saar, diretor e pesquisador do filme Apocalipse, Segundo Baby, Rio de Janeiro. Ticiano Monteiro, pesquisador do filme Notas sobre o Desterro, do Paraná. A 21ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil. Patrocínio Master da Petrobras. Patrocínios Vale, Itaú, Engeia e Caixa. Parceria Cultural, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, TCE Cultural, emenda parlamentar concedida pelo deputado federal Miguel Ângelo. Este projeto conta com recursos do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, o FUNEP, através da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Cultura. Co-realização do Instituto Universo Cultural, a realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A Universo Produção e o Instituto Universo Cultural reafirmam o seu compromisso com respeito às diferenças, à inclusão e à valorização da diversidade. Vamos juntos construir uma sociedade que acolha e respeite todas as diferenças. Vamos juntos construir um mundo mais justo e mais humano. Informamos que esse debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br, também no canal do YouTube da Universo Produção. Convidamos vocês a seguirem e marcarem as nossas redes, @Universo Produção, e usarem a hashtag Cineop. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma cineop.com.br. Passamos agora a palavra
para o Kleber Eduardo, que fará a mediação desse debate. Muito obrigado. Alô. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, de todos vocês aí e de todas as pessoas, trabalhadores, trabalhadoras que todo ano permitem a realização desse evento, né? Esse evento é fruto de muitas mãos para que ele exista todos os anos, ainda que muitas mãos não apareçam diante das câmeras e nem à frente dos microfones, mas é muito trabalho de muita gente que permite isso aqui. Como dizem os cubanos em debates sobre cinema, sejamos informais, mas com seriedade. É o segundo ano que a gente faz essa competitiva Arquivos em Questão. Eu acho que a própria competitiva, pelo seu título, já coloca qual é a intenção de organizarmos aqui 5 filmes e colocá-los em relação uns com os outros a partir do uso de materiais de arquivo, que podem ser materiais de arquivos públicos, arquivos institucionais ou arquivos pessoais. Mas o que nos interessa, digamos assim, é a questão, né? A questão que se coloca quando você lida com imagens, as questões que se colocam quando você lida com imagens que não foram geradas para um filme, né? Elas se deslocaram em suas funções porque foram captadas para outros contextos, para outras finalidades e fazem essa migração para uma obra, em geral, obra para a qual elas nunca foram pensadas de estar, né? Então, acho que interessa que eu vou respeitar um pouco as questões que já foram colocadas na entrevista para o catálogo, para a gente desdobrar um pouco, mas, na verdade, assim, as questões principais passam a ser sobre o acesso e encontro com esses materiais, né? Onde eles estavam, como eles chegaram. Há casos aqui que eu sei que há um trabalho de investigação, de pesquisa e de procura, e há outros casos em que esses materiais estavam ali meio que dançando à sua frente, né? Então, tem casos e casos aqui, cada filme teve aí seu processo e eles podem falar sobre isso. Então, como houve esse encontro, se é uma pesquisa, se é um encontro mais casual, como esses encontros, o que se faz com essas imagens a partir do momento que se tem o acesso a essas imagens, ou seja, tem aí necessariamente um critério de seleção, critério de curadoria de imagens, né, para as respectivas finalidades, e quais são as funções que essas imagens exercem no filme, né? Elas estão ali fazendo o quê dentro do filme? E às vezes, a depender do filme, elas estão fazendo muitas coisas diferentes, né? Porque vêm de lugares muito diferentes, tem materiais diferentes na própria materialidade da imagem. Então, basicamente é isso, né? O que são esses arquivos, como chegaram esses arquivos e como utilizaram e para quê? Acho que essas são as perguntas básicas, assim. Então, já vou passar vou passar a palavra porque a gente tem aqui um teto que não é estreito, mas também não é tão largo. E vou começar pelo Tiziano aqui, fazer uma linha daqui para lá. Que tem, né, tem imagens ali no filme de naturezas distintas de arquivo, né, incluindo o que se tornou a captação do filme para um filme, de uma certa forma se tornou um arquivo também dentro do filme, né, além de outras imagens que não são imagens que foram captadas para o filme. Então, eu queria que você falasse um pouco desses encontros, dessa pesquisa, como é que se deu isso. O Tiziano é do Notas sobre um Desterro, tá? Ele pode falar um pouquinho. Filme de uma presença, de uma experiência e de um olhar brasileiro na Palestina, né? Em momentos diferentes. Certo. Deixa eu ajeitar aqui. Olá, bom dia a todo mundo. Bom dia. Bem, são várias questões aqui, né? Eu acho que eu não vou conseguir responder plenamente tudo,
mas isso me dispara algumas questões aqui que pode ser legal para a gente conversar. Uma delas, assim, é que eu sou o montador também do filme, e eu acho que isso muda um pouco a relação com as imagens, né? Porque a gente vai coletando e já vai manipulando também um pouco elas, já vai buscando um contexto para elas. Mas, enfim, eu acho que eu queria falar um pouco, de repente pode ser legal, sobre esse momento da pesquisa, né? O Gustavo, o diretor do filme, a Ju também, a roteirista, estamos ali. Então, uma coisa que eu acho que é legal falar é que esse é um filme, como é que eu posso falar, de guerrilha, de certa forma. Num sentido em que nós não tínhamos recursos para fazer o filme, muito pouco recurso, quando iniciamos o filme. E esse era um filme que ele tinha uma ambição política, no sentido mesmo da palavra, não existia uma ambição formal, não existia uma ambição a princípio sobre, enfim, sobre um debate formal de cinema. O nosso intuito era mais político. Quando o Gustavo me chamou para trabalhar nesse trabalho, nesse projeto, a ideia era diferente. Acho que o filme traz essa fala. Né? Existia uma ideia do Gustavo de compreender como várias religiões, várias comunidades religiosas conviviam na Cisjordânia, conviviam na Palestina. E, de certa forma, existe aí uma pesquisa a qual eu não participo. É a pesquisa de set, a pesquisa de ir lá, de encontrar personagens e tal. Então, essa pesquisa prévia se deve ao Gustavo, ao Rafa, eu imagino, né? Me corrijam se eu estou enganado. Eles fazem esse trabalho prévio, assim, e eu acho que ele também encontra uma grande militante, né, que é uma palestina brasileira que vive, talvez uma das principais personagens do filme, que é a Ruaida. Então, a Ruaida ela traça também uma pesquisa dela, que é da vida dela. Então, foi esse encontro fortuito, encontrou pesquisas, vamos assim dizer, né? Então a gente encontrou essa pesquisa da Ruaida também. Então ela define um pouco o que me faz entender, depois olhando para o material sobretudo, esse caminho do filme. Porém, quando o Gustavo me chama para fazer o filme, para participar do filme, assim, momentos antes da pandemia. Não era? Eu acho que era momentos antes ali da pandemia, a gente não sabia que ia acontecer aquilo. Eu lembro que é fevereiro, a gente conversa sobre o filme, ele me fala sobre a ideia do filme, e aí eu passo esse primeiro ano da pandemia, de fevereiro a novembro, mergulhado numa pesquisa, de fato. E essa pesquisa, ela não é uma pesquisa somente de arquivo, é uma pesquisa bibliográfica também. Essa é uma pesquisa bem intensa, que eu vou fazer durante esse período, e aí ele envolve entender a história palestina, envolve entender todo o debate que está envolvido naquele lugar, um debate filosófico, um debate político, social, que se passa ali. Né? Então, li muita coisa, muitos materiais de geógrafos israelenses, um material muito bonito de um geógrafo chamado, eu acho que é Eila Weizmann, que ele vai falar sobre o dispositivo da colonização. A gente vai ler Fanon, e tudo isso trocando muito com o Gustavo, nesse primeiro momento. E aí a gente começa, a partir daí, procurar as imagens, os arquivos. Né? A princípio, a internet é o lugar que a gente vai fazer. Afinal, estamos no Brasil, a gente não tem acesso a um retorno lá ao território para encontrar os arquivos. Então, a gente vai nos bancos de dados da UNRWA, que eu acho que é a principal fonte
de imagens da gente histórica, nessa parte histórica, né? A gente busca também, existe também uma presença, a gente não usa muito essas imagens, ou quase nenhuma, mas de agências de notícias também. Então, existe vamos dizer assim, uma economia das imagens também da Palestina. Elas são comercializáveis ali e tal, e a gente acessa esses bancos de dados. E depois que a gente estuda bastante, o encontro com as imagens eles vão se modificando, né? Porque, de certa forma, a gente vai traçar esse primeiro esboço do filme nesse primeiro ano. Um esboço que eu diria que é um esboço dos principais temas tratados, a imagem do Oriente, a colonização sionista, né, a colonização contemporânea, né, necropolítica, dispositivos de colonização. Então, tem alguns temas que a gente vai trazer para o filme com a preocupação de fazer com que ele não vire um filme acadêmico também, porque é um assunto bem acadêmico, mas que a gente consiga diluir o tema principal numa forma e numa linguagem que isso seja acessível por uma comunidade que não é do cinema ou que tem interesse direto no cinema, né? Então, existe esse interesse de tentar chegar numa comunidade maior do filme, para o filme. E então a gente faz esse primeiro esboço, um primeiro esboço de roteiro, que eu acho que define as linhas centrais, a primeira estrutura do filme, que é uma estrutura. A gente define o filme como um filme ensaio em primeira pessoa. A gente achava que era a forma em que a gente poderia tratar desses temas complexos, criando um arco narrativo em que fosse mais palatável. Eu, particularmente, sou um amante do cinema ensaio, então a gente acaba trabalhando algumas referências do cinema ensaio, e para mim é muito caro também a presença de um método, vamos assim dizer, que é um método um pouco do Walter Benjamin, um método de trabalho, no sentido de a forma como a gente encontra o arquivo e a imagem, e como, quando a gente encontra ele numa intenção, né, ele tem um nome para isso em alemão, mas a tradução é o agora da... existe uma faísca para ele, quando ele encontra uma imagem que lhe chama a atenção. Né? Então, aquela imagem, ela chama a atenção por uma questão histórica. Então, ele vai falar muito sobre isso nas Passagens, que é um livro que é muito interessante para quem gosta de montagem, porque é um livro de montagem, eu acho. É uma grande montagem, é uma coleção de fragmentos, né? E que ele fala sobre a forma como ele articula esse fragmento, né? Então ele está tentando contar a história de uma cidade, Paris, no século XIX, e ele vai fazer isso em arquivos públicos de Paris, na Biblioteca de Paris, pegando imagens, pegando trechos de falas, de reportagens antigas, que parecem não ter um vínculo direto, mas que, na forma como ele vai olhando para isso, vai criando o que ele chama de constelação. Então, é esse estilo de constelação. Quando a gente encontra, por exemplo, uma imagem... como é que isso acontece no nosso filme? Há uma sequência que não entrou do filme, que eu gosto daquela sequência que não entrou, que o Gustavo visita a Igreja da Natividade. Então, a gente já entendendo sobre a história do conflito, a gente... o que é a Natividade? Né? E aí a gente começa a cair nos conflitos que existiu. O Cerco da Natividade, que aconteceu na década de 80, ou foi no começo de 90, não me lembro a data.
Isso vai puxar um encontro com um livro de um padre franciscano que ficou lá dentro e produziu todo esse relato. Então, cada imagem, cada arquivo achado, ele abre assim uma infinidade de coisas. Ele abre um monte de coisas, abre muitas portas. E o nosso trabalho é meio que ligando, como se cada imagem fosse uma estrela. Assim, a gente vai ligando umas às outras e vai fazendo uma espécie de como é que se chama? De uma constelação mesmo, né? Um desenho de constelação, porque elas se conectam, elas umas chamam as outras e tal. Então esse foi esse trabalho, né? A princípio de como isso aconteceu, a metodologia. Mas a relação com o arquivo ele se deu de uma forma muito livre nesse sentido. Né, foi buscando os arquivos da UNRWA e depois, que é um ponto do nosso projeto importante, é porque depois, em 2023, eu acho, que a gente consegue, né, um aporte para finalização. A gente tem esse primeiro corte, tem um primeiro projeto do filme, e a gente consegue, enfim, depois de trabalhar na raça, a gente tem um aporte de finalização, um aporte bem pequeno. E aí ficamos felizes com isso, e aí acontece o 7 de outubro, né? E joga, assim, mexe com toda a estrutura do filme. 7 de outubro é o que aconteceu, que a gente ilustra, né? Então, e agora? Vamos ter que mexer. E aí teve um momento que eu achei que foi muito, muito interessante como processo, que acho que foi o momento em que a gente fez junto, né? Sentamos eu, Juliana, e o Gustavo, trabalhamos aí por mais ou menos uns 7 meses, eu acho, uns 6 a 7 meses, trabalhamos nós três intensamente. Então, existia já um primeiro esboço de roteiro, Juliana toma esse roteiro também, começa a trabalhar. Então, a gente começa um pouco a escrever junto essa nova versão, escrevo partes, Juliana outra, e chega um momento que a gente está trabalhando simultaneamente, assim, proponho na mesa de edição, vamos assim dizer, um corte, Juliana já escreve isso no roteiro, propõe mudanças, então, ao mesmo tempo o filme está sendo construído no roteiro e sendo proposto no roteiro, que já vai para a linha de montagem, e às vezes a linha de montagem propõe mudanças e tal. Então é um trabalho bem conectado, né? Foi um trabalho bem conectado, bem legal. Eu nunca havia trabalhado dessa forma, escrevendo e montando ao mesmo tempo. É o que a gente faz, né? Nesse ano de trabalho. E todos os três escrevendo, acho que todos os três pesquisando também. Né? Eu acho que eu tomo esse nome de pesquisador no projeto muito mais pelo trabalho que eu fiz nesse ano da pandemia, né? Mas é importante falar que nós três pesquisamos bastante, né, o tema. E se sentar aqui o Gustavo e a Juliana, eles vão saber falar, talvez melhor do que eu até, sobre a pesquisa. E uma outra coisa que eu acho... enfim, eu acho que isso são talvez os pontos principais, mas lembrei agora de um ponto importante, que é o 7 de outubro e um trabalho que existiu com esse arquivo da internet, da rede social. Esse foi o momento mais complexo, mais difícil de fazer, talvez tenha sido o trabalho mais duro de fazer na minha vida, que foi lidar com imagens de guerra, né? Então, acho que quando a gente começou a pesquisar isso, entender o 7 de outubro, e aí foi um debate entre nós muito... A gente conversou muito sobre o uso dessas imagens, porque elas são muito fortes, né? Graficamente, a violência delas, elas são fortes, e a gente peneirou bem, pegamos as mais suaves. Então, teve esse momento de trabalhar com essas imagens da rede social, né, que foi um pouco doentio, psicicamente. Né, porque imagine você ficar meses pesquisando imagens horríveis de guerra e tal, né, isso vai mexendo com a gente. E, ao mesmo tempo, a gente foi entendendo que essas imagens elas precisavam ser mostradas. Assim, entre as imagens que a gente via, não foram poucas em que
as pessoas que filmaram pediam para divulgar. Existem algumas, né? Por favor, mostre isso daqui, porque se ninguém vê, ninguém acredita, né? E eu acho que a gente entendeu também que essas imagens elas também tinham um lugar na história das imagens de guerra, nas histórias dos arquivos, porque eu acho que ela tem uma natureza singular, pioneira, não no filme. Acho que a gente tem assim, o cinema e a guerra sempre caminham juntos, né? Assim como produtores de tecnologia, mas as imagens técnicas elas têm um lugar especial no cinema, né? Tecnologias como VHF, elas antes são usadas para teleguiar mísseis na Segunda Guerra, enfim, as imagens. E a gente sabe que teve a guerra lá no Golfo, a guerra do Iraque, ela tem um papel como imagem de guerra, a primeira vez que uma guerra é televisionada, né? Eu acho que essa guerra ela tem um lugar que eu acho que é a primeira vez que uma guerra ela se passa e ela é representada na rede social dessa forma tão contundente. E a gente entendeu que ela tinha um lugar histórico, que ela precisava ser debatida, a gente precisava olhar para elas também com um certo rigor e com uma ética muito forte, assim. E então a gente tentou trazer essa reflexão sobre as imagens, que ela foi uma coisa que sempre foi cara para a gente, né? A gente sabia que o debate sobre a imagem nas nossas referências do filme, né? A gente tinha Issy Allier, do Godard, a gente tinha referências, né, do cinema ensaio, desse debate sobre as imagens, eram fortes e tal, mas a gente queria atualizar também esse debate, a gente queria também atualizar esse debate sobre essas imagens. Então foi feito isso, assim, ele acaba sendo, eu acho, que uma linha narrativa das mais importantes, e que ela também é benjaminiana, no sentido de que a gente entendeu que o filme tinha esse caráter, né? Era um retorno à viagem. E assim, a própria viagem, ela é também uma imagem de arquivo, né? Também são arquivos pessoais da viagem do Gustavo, também uma viagem feita assim na guerrilha, né, Gustavo, assim. Então ele também era um arquivo para mim, assim, quando estou montando, para mim tudo é meio arquivo nesse filme, tudo é muito claramente arquivo. Então foi isso. Então o arco narrativo do filme é esse retorno a todas essas imagens, é olhar profundamente para essas imagens o tempo todo e traçar uma constelação específica que eu acho que é o roteiro do filme, como é que ele se constrói, sobretudo nisso, nesse olhar, é olhar de novo, é olhar mais uma vez, é olhar de novo, e cada vez que a gente olha, vão se abrindo possibilidades das imagens irem se aproximando. Ela vai chamando uma, vai chamando outra, vai chamando os acontecimentos. E eu acho que isso construiu o método do filme, do roteiro. Bom, eu vou passar para o Rafael, mas antes eu queria assim, deixar uma questão para, quando a bola voltar aqui, espero que volte, a gente pensar um pouco, assim, a partir do filme e do que você falou, né? Que de largada, existe uma natureza diferente do que podemos chamar aqui de imagens, não sei se nem de resistência, mas imagens de sobrevivência, né? Realizadas pelas próprias vítimas e que circularam pelas redes sociais. E a natureza das imagens das empresas de comunicação, né? Quer dizer, são duas naturezas bastante distintas, inclusive dentro dessa economia da imagem. Mas aí a dúvida que eu vou deixar aqui no ar, para de repente a gente volta, é em que medida o caráter espetacular das imagens de guerra dos meios de comunicação não afetam também a forma de se fazer e veicular essas imagens das vítimas da guerra. De que maneira
nós não estamos, em ambos os casos, é uma dúvida, não uma afirmação, numa lógica do espetáculo, com pontos de partida distintos. Tá? Então, essa é uma dúvida mesmo, porque eu acho que esse filme coloca assim, né? Mas não agora, para pensarmos. A fronteira entre a denúncia e o show. Vou passar para o Rafael, que eu acho que tem aqui uma experiência com um filme muito diferente da experiência do Notas. A começar... Muito diferente, até pensei agora numa relação mínima aqui, mas a começar pelo próprio fato de você, do ponto de partida, ser uma pessoa que já tem sobre si uma espécie de saturação de imagens, né? Uma pessoa que teve imagem ao longo de todo o seu percurso, imagens públicas ao longo de todo o seu percurso, inclusive se elabora muito a partir dessas próprias imagens, né? Então, eu sei que é um filme que demorou muito tempo no seu processo de realização, né? O Apocalipse Baby, e que teve à sua disposição uma quantidade, um volume de imagens pré-existentes, para além das que você próprio gerou, né? E queria entender isso, né? Quer dizer, de onde vieram essas imagens, onde você acessou essas imagens, e qual é o trabalho de criação diante do que eu vou chamar de uma quase asfixia visual, né? De tipo, nossa, estou entrando num portal em que todas as possibilidades são possíveis, né? Como é que se dá isso? Do se chegar a uma montagem a partir de uma saturação de possibilidades, né? Bom dia. Esse filme, né, eu estava me formando em cinema lá na UF em 2008, e eu tinha tido uma experiência de fazer um curta chamado Homem-Ávia lá na UF, que era uma experimentação de uma criação em cima do personagem do Ney Matogrosso, né? E então comecei a trabalhar nesse curta e ao mesmo tempo comecei a trabalhar com o Joel Pizzini no longa-metragem dele Olho Nus, também sobre o Ney. E ali foi a minha primeira experiência, na verdade, em pesquisa, né? E vou falar um pouco da experiência porque está muito ligada a esse filme também. E o Joel, eu acho que me aplicou muito assim numa forma de trabalho que estruturou mesmo esse ponto de partida do Apocalipse, porque o Joel tinha uma obsessão assim de ver todas as imagens do Ney que foram produzidas, e o Ney tinha tudo isso. Ele participava de um programa de televisão, pedia uma cópia e levava. Então ele tem um acervo enorme assim de imagens, né, de muitos formatos, e eu transcrevi tudo e cataloguei tudo. E aí eu conheci a Baby, que era o oposto, né, totalmente anárquica. Ela me deu uma xerox de uma foto nesse tempo todo. Então eu parti disso, né? Das memórias, né? Ela tem uma memória boa. Então, das pistas que ela ia me dando, né? De registros que eu pudesse encontrar nesse caminho. A minha memória com ela, assim, na minha infância, eu tive um LP só. E era um balão mágico que ela cantava uma música. Então, isso para mim tinha enfim, um afeto ali envolvido, um encantamento, né? Aquela figura nos anos 80, de cabelos coloridos, para quem era criança naquele tempo, acho que tinha esse encantamento. E depois já me deparo com ela, a minha memória seguinte já é ela convertida na televisão, e essa imagem meio de louca, né, que as pessoas têm sobre ela, e isso me instigou muito assim a procurá-la, né, para a gente começar o filme. E eu tinha visto naquele momento um vídeo no YouTube dela cantando uma música no especial da TV Cultura, Tudo Blue. E foi por esse vídeo assim que eu fui atrás dela. E então acho que o filme ele já parte da pesquisa, né? Ele já parte da memória, dessa memória afetiva, desses registros que vão surgindo, e nesse tempo então eu vou nessa busca obsessiva assim por tudo que ela tenha feito, né?
Então, ela começa assim, ela fugiu de casa já com 16 anos, em Niterói, e ela estava fazendo um curta-metragem, Super 8, na época, para o Festival do JB e tal, e ela abandonou as filmagens desse curta, e eles tiveram que refilmar com outra atriz, e ela não sabe nem até hoje esse filme se foi finalizado, se não foi, e não sabe o nome, como ela não sabe o nome dos outros filmes que ela fez depois, né? E só obrigado. Tô nervoso, gente. E então ela vai para a Bahia, né, para Salvador, e lá ela participa daquele movimento ali com o André Luiz Oliveira, o Álvaro Guimarães, participa de um filme italiano. Isso tudo são filmes assim que ela não lembrava nem o nome das pessoas, nem o nome do filme, e eu fui indo nesses rastros assim, pesquisando muito assim. E você falou dessa coisa só deslocando um pouco assim. Você falou do deslocamento dessa intenção, né, dos registros, como o arquivo a partir disso, e eu acho que as nossas filmagens já tinham um pouco isso assim de a gente filmava muito sabendo que aquilo não ia entrar no filme, né? Aquilo já era um material de uma pesquisa assim. A gente filmou 5 carnavais, por exemplo, dela em Salvador. A gente sabia que isso não ia estar no filme no volume que a gente estava produzindo de imagens, né? Que a cada dia de carnaval eram 10 horas de filmagem de material que a gente produzia. Mas a gente sabia que aquilo era importante para ela no sentido dela ser a primeira cantora de trios elétricos, então e ela pedia que a gente fosse filmar. Então a gente foi produzindo muitas imagens e ao mesmo tempo encontrando pistas ali, né, de imagens correlacionadas a isso e produzindo em cima de como essa pesquisa desses filmes então foi refletindo no próprio roteiro e nas ideias que a gente foi tendo, né, assim, para as filmagens. Então, eu acho que a grande parte assim do roteiro e do que a gente produziu de imagens nesse tempo, então, foi inspirada nesse material de arquivo e nas pesquisas que a gente foi encontrando, como o Cangaceiro, esse filme italiano que ela participou, foi fundamental, assim, e o Caveira My Friend também, para as imagens que a gente produziu em Salvador, de toda a experiência dela morando embaixo da ponte, ou como uma figura que ela disse que era uma mulher grávida, grávida de um homem com 300 anos, e a gente foi, então a memória dela é que ela tinha filmado isso no Forte São Marcelo. Então a gente conseguiu um barco, que o Forte São Marcelo é no meio da Baía de Todos Santos, a gente chegou lá, fez figurino parecido com o que ela tinha usado no filme. Chegamos lá, ela, não foi aqui. Então a gente então refez fez ali mesmo, né, as cenas novas, mas eu achei isso lindo, assim, né, como a memória dela falhou, mas em cima daquilo a gente construiu essas imagens ali, que era o que a memória dela apontava. Então, enfim, e nessa pesquisa, então, a gente foi pelos caminhos, ela, como assim, acho que foi dos filmes que eu fiz, que teve um repertório assim institucional, né, de participar de programas de televisão maior, assim, na Rede Globo, TV Cultura, Bandeirantes, SBT. Então a gente encontrou muito material nesses arquivos, né, claro. Mas também a gente encontrou muitas filmagens, principalmente, acho que dependendo da época, em registros diferentes, né, nos anos 70. Final dos 60, 70, teve muitos filmes, né? Tiveram esses feitos na Bahia, como também os filmes feitos no sítio dos Novos Baianos, pelo Solano Ribeiro e o Pedrinho Moraes, que registravam aquela vida comunitária ali no sítio dos Novos Baianos. E já nos anos 80 é quando ela entra na TV, e aí fica um vácuo na pesquisa que a gente só consegue acessar, na verdade, quando a gente consegue o financiamento lá com o edital de Niterói em 2018, e que a gente consegue, de fato, eu sabia uma listagem do que tinha nos acervos de televisões, por exemplo, mas não tinha visto as imagens, né? Então, só quando a gente consegue o dinheiro para ter acesso às imagens que a gente consegue entender o que aquilo
era materialmente e como a gente poderia incorporar essas imagens no roteiro. E aí foi isso, foram tomando muitos anos para que a gente conseguisse o financiamento. E nesse tempo todo a gente ia filmando e tudo ia mudando. Ela mudava a cor dos cabelos, ela se transformava e eu me transformava. Então, e aí eu fui entendendo como aquilo eu fui produzindo também um material de arquivo nesse tempo todo, né? A ponto de que quando a gente viu o corte quase final do filme, eu fui mostrar para ela, né, para que a gente fechasse, partisse para a finalização, ela pediu que fosse feita mais uma cena, porque ela não se via atualmente no filme. Então, a gente fez mais uma cena em 2025, a pedido dela, para que ela se visse a Baby de hoje no filme. Acho que um pouco a minha fala é isso, a gente pode partir para as provocações seguintes. Bom, então eu vou passar aqui para a Luísa, que eu acho que parte de um outro tipo de natureza também, de imagens, porque você parte, em boa parte do filme, das suas imagens, né? E das imagens produzidas pelo seu pai, né? De qualquer forma, imagens muito coladas na sua experiência, suponho que com um volume muito grande de imagens e áudios a partir dos quais você trabalhou, mas ainda que imagens muito coladas na sua experiência, é uma pergunta, em que medida no trabalho dessas imagens, na montagem dessas imagens, na pesquisa com essas imagens, você estabeleceu algum nível de distanciamento em relação a essas imagens, gerando aqui talvez uma mescla entre o que foi a sua vida e o que é uma personagem que está sendo construída na montagem. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Oi. Gente, que chique isso, né? Bom, obrigada, eu tô feliz de estar aqui, é uma primeira experiência para mim desse jeito, enfim, vamos lá. O filme, ele toca em um tema muito, muito delicado, né, em relação às minhas imagens, porque eu justamente estou contando uma história que tem muito risco da minha própria vida. Para todo mundo que eu falei que eu estava fazendo esse filme, ficaram com muito medo de eu mexer nesses arquivos, assim, meu Deus, isso não vai te fazer mal, como é que vai ser para você rever isso tudo, e muita coisa que eu não tinha visto, inclusive. Eu sempre fui muito apaixonada por vídeo, assim, né? E fui crescendo, registrando muita coisa eu mesma, mas eu tive a sorte de que meu pai também é um grande amante da fotografia e da videografia, assim, desde sempre ele sempre teve muitas câmeras, sempre registrou muito todo mundo. Ele tem 5 filhos, eu fui a última, então eu ainda acho que eu sou a filha dele que ele menos gravou, mas mesmo assim tem bastante coisa. E eu nunca tinha visto esses registros, na verdade. Eu achei eles quando eu decidi fazer o filme. E eu decidi fazer um filme também, esse filme, a partir de um curta-metragem que eu fiz como exercício da faculdade, que era um curta sobre despersonalização, em que eu usava arquivos de pesquisa também da internet, coisas que não eram minhas, mas que a proposta era representar esse tema. E eu gosto muito de escrever, então eu sinto que tudo que eu produzo também é muito literário. Eu normalmente chego com o texto para colocar ele em imagem, ou vice-versa, enfim, mas sempre é uma relação entre imagem e texto muito forte, assim. E aí eu tive um professor, o Moira Toledo, que é a pessoa que eu digo que foi meu grande incentivo para esse filme, porque eu precisava desse voto de confiança, tipo, Luísa, você tem essa história, vai lá e conta. Que me falou, olha, eu acho que esse é um trabalho que você tem para contar, que é um trabalho maior do que um curta, que virou esse longa, e que precisa ser produzido com imagens suas. E eu queria tanto fazer isso, que ele falou isso, eu falei, tipo, ok, agora eu vou fazer. E aí eu fiz e mergulhei nisso, foi um processo muito longo de
longo no tipo, foram 4 anos ali entre buscar essas imagens, produzir algumas imagens que eu queria que entrassem como contraponto com essas imagens mais antigas minhas, mas desde quando eu era bebê, quando eu estava crescendo nessa primeira infância, antes de começar todo o trauma hospitalar, até imagens do hospital, que entram de uma forma muito pontual também, e eu fiquei com essa dúvida se eu colocaria imagens do hospital ou não, fotos principalmente, e fiquei pensando sobre isso, meu Deus, será que eu estrago se eu chego lá e coloco uma foto minha com a sonda, essa imagem que eu sempre passo tão subjetivamente no filme, mas não é exatamente enxergada, e decidi colocar ela ali num momento muito simbólico do pós-hospital, mas enfim, e coloquei imagens também que eu senti que representavam o que eu estava contando literariamente, assim. Então, sim, eu acho que me transformo de alguma forma como personagem a partir desse ponto muito de escrita e que daí eu procuro transformar isso em imagem. Eu gosto muito de gravar, de filmar, e eu contei para muitas poucas pessoas que eu estava fazendo esse filme durante esses 4 anos e não mostrei ele para ninguém, a não ser esse meu professor, que foi a pessoa que me incentivou. Enfim, e aí eu só falava para os meus pais, ok, eu estou fazendo um projeto de um filme, não falava sobre o que era, e eu precisava dessas imagens, assim, sabe, que eu não tinha. E aí eu tive também uma sorte muito grande de que minha avó me deu uma câmera de presente, e foi com ela que eu produzi as imagens que estão colocadas no filme, enfim, da minha produção. Então, imagens que tem ali na praia, imagens minhas também que eu faço com o meu próprio corpo em alguns momentos. E tem muita imagem de celular também que eu gravava. Eu sou uma pessoa que tenho muitas... Tenho menos agora, mas, inclusive, quando eu estava produzindo o filme, eu tinha muitas crises de pânico, crises de desespero, assim, que eu acho que eu procuro passar esse lado emocional muito forte. E eu sentia que eu ia começar a ter uma crise, eu ia lá, ligava o celular, porque eu sabia que eu estava fazendo o filme, e que ia entrar de alguma forma, assim. Então, eu acho que elas são verdadeiras nesse sentido, de que eu não sou atriz, então eu não fui lá e fingi, atuei, ter uma crise de pânico, ela realmente aconteceu, mas eu estava com o celular ligado, porque eu queria contar isso, assim. Então, foi algo que foi acontecendo concomitantemente. Enfim, então, esses arquivos que meu pai gravou, eu estou morando em São Paulo, né? Meus pais são de Santa Catarina, e aí eu ia lá para as férias, ou ia lá tipo um final de semana, e procurava isso desesperadamente, assim. Então, eu realmente abri muito armário na casa dos meus pais e busquei muito diário. Meu pai também escrevia diários, a gente é muito parecido nesse sentido, assim. Então, tem muito material dessa forma. Daí eu primeiramente achei as fitas VHS, e todas etiquetadas, assim, bem bonitinha. Luísa, 0 a 1 ano. Luísa, Páscoa, 2005. Enfim. E aí eu ficava desesperada. Eu pensei, meu Deus, é aqui que tá e tal. E aí eu não conseguia ver na hora, né? Eu tenho essa coisa de que, né, eu estou acostumada a ter os arquivos na minha mão, enfim. E eu ficava com essa agonia de, meu Deus, eu preciso transformar isso para conseguir ver, para conseguir editar, para eu conseguir colocar dentro do roteiro, que foi um roteiro que veio depois da imagem, mas junto também com os textos que eu já tinha. Foi realmente uma colcha de retalhos nesse sentido de contar essa história dessa criança, né, que eu me separo de alguma forma também, porque vejo no filme como 2 personagens, que é a eu de hoje e a eu criança, e esse encontro entre as duas a partir de um ponto que o ponto de encontro, teoricamente, é o próprio trauma, o próprio hospital, a própria doença física / mental, que nunca é destrinchada, nunca é descoberta. Eu tive muitos diagnósticos e eu não quis colocar tanto nome de diagnóstico dentro do filme, justamente porque eu acho que essa confusão é justamente o princípio da história. E aí eu gostei também de brincar com exames, eu achei muito exame de imagem e, de alguma forma, considerei eles arquivos também. Então, eu tive um problema não, uma característica dentro desse processo todo, que é um processo também de diagnóstico da minha saúde, que foi que meus pais não me contaram o que eu tive. Na época que eu tive, que foi ali nos meus 11 anos, então eu fui a 6ª criança do Brasil a ter uma bactéria linfoproliferativa. Isso eu não falo no filme. E eu descobri isso fazendo esse filme. Então, foi uma descoberta muito forte que o filme me trouxe. Eu decidi não colocar
justamente porque eu queria que fosse esse processo tão confuso quanto ele é para mim e que não desse muitas respostas assim. E junto com essa descoberta eu achei os arquivos e foram eles que foram os mais valiosos para mim, e daí eu levei as VHS para transformar. E aí foi engraçado que eu achei também uma VHS do meu pai que era lua de mel com a minha mãe, ele falou: "Você não pode ver essa de jeito nenhum". E eu não vi, graças a Deus, né? E enfim, e aí eu fiquei muito emocionada quando eu achei todos esses arquivos e eu comecei a montar eles desesperadamente. Eu acho que talvez uma coisa que a gente tenha todos em comum aqui é que eu acho que buscando arquivos você de fato se apaixona por aquele assunto e você busca isso muito obsessivamente. Eu sou muito obsessiva com o meu trabalho, justamente sendo um trabalho que está num lugar de motivo para minha vida, assim. Então, é de fato uma história muito difícil. Então, o filme, em muitos momentos, foi a única coisa que eu tinha para continuar viva, assim. Nossa, bem leve, né, gente? Graças a Deus. Enfim. Mas o que eu estava falando? Eu ia falar alguma coisa. Ah, tá. Eu achei as VHS. Aí meu pai também começou a gravar com webcam. Então, achei uma webcam que eu também não conseguia ver os arquivos. Aí eu comprei 1 milhão de cabos pelo Mercado Livre, transformei esses arquivos para o meu computador. Aí sempre que eu conseguia encontrar um vídeo novo, eu ficava muito feliz e parecia que eu me reconhecia de fato naquilo. E aí chegou o momento de eu roubar os celulares dos meus pais também, todos os celulares atuais e antigos, e começar a destrinchar as conversas com médicos. Então, eu chegava no WhatsApp, chegava em todos os aplicativos, Facebook, Messenger, tudo que vocês podem imaginar. Eu realmente voltei todos os anos anteriores para encontrar o que eles falavam e descobri muita coisa mesmo, assim, as mensagens de WhatsApp que entram em print no filme, que entram em áudio também, às vezes pela voz deles, às vezes pela voz de médicos, às vezes pela minha voz, contando aquele texto. Foi um tema muito delicado, porque eu não tinha coragem de falar para meus pais: olha, estou contando a minha história em um filme e gostaria de entender a sua conversa com a minha segunda psicóloga em 2013, assim, não. Então, eu falava para minha mãe: ai, me empresta seu celular para eu ver um negocinho aqui. Ou, tipo assim, esperava ela ir tomar banho, que daí ela não ia estar no celular, eu pegava o celular. Começava a me enviar tudo, e aí apagava as mensagens do celular dela para ela não ver que eu tinha visto. Enfim, gente. E aí, quando o filme ficou pronto, eu falei para meus pais: olha, fiz um filme que eu sentia que eu precisava contar essa história. E aí eles viram, hoje em dia eles me apoiam muito, estão muito felizes com toda a minha trajetória, claro, foi algo muito transformador para a gente como um todo. Mas eu sinto que eu precisava fazer isso sozinha, sabe? Por mais que eu não tenha tido apoio financeiro ou uma equipe para fazer esse filme e tudo mais, também é uma história que eu precisava destrinchar e que foi muito importante para mim, assim. Eu não sei, eu ainda é muito o início da minha carreira, mas eu sinto que vai ser uma história que eu vou contar de várias formas durante a vida, assim. Eu não sei quem falou isso, eu acho que tem uma frase meio famosa de que o cineasta passa a vida fazendo um filme de várias formas, assim, contando ele de vários pontos de vista. Então eu tenho vontade de, tipo assim, fazer esse filme com atores e tal, mas não. Agora foi, tipo assim, pegar esse arquivo e destrinchar isso mesmo. E aí, chegando nos celulares, misturando isso com os diários e tal, eu fiquei muito nesse embate também de: meu Deus, não tenho dinheiro nenhum, não posso usar uma música que tenha direitos autorais, eu não tenho como comprar esses direitos autorais, eu não conheço ninguém ainda direito. Também sempre fui muito cara de pau, então todo mundo que eu conhecia, eu puxava: meu Deus, me ajuda, como é que eu consigo chegar nisso? Mas aí eu também cheguei com arquivos de áudio da minha mãe tocando piano, ou coisas assim, para também trazer essa parte dramática para o filme em relação à trilha, e mexer com essa trilha de uma forma também muito pontual. E com os diários também, enfim, coisas todas que eu escrevi nesse sentido. Eu acho que foi muito isso, a edição, a montagem, foi a parte mais desafiadora, com certeza, assim, porque eu sou muito perfeccionista e eu sempre achava que eu não estava contando direito, e como que eu posso contar isso? Como que eu posso mesclar todos esses arquivos, assim? Então, é isso, assim, foi uma busca pela verdade muito forte, e essa verdade que eu acho que também não é tangível, mas que por meio dessa coxa de retalhos, de alguma forma, eu queria representar. Bom, essa é uma pesquisa com direito a roubo e contrabando, né? E vou passar, então, para o Carlos Adriano,
por falar em contrabando, porque, de alguma forma, é uma forma que não surge nesse filme, mas que se adensa e se radicaliza nesse filme, mas que você já vem experimentando aí ao longo dos anos, né? E que tem a ver com contrabando de imagens, né? Contrabando e de apropriação de imagens e de apropriação de estabelecer uma autoria a partir de outras autorias, né? Então, queria que você falasse um pouco primeiro do seu encontro com estas imagens, né? Quer dizer, acho que aqui é um trabalho um pouco distinto dos demais, porque você não fez exatamente uma pesquisa, é como se a pesquisa chegasse a você e não você fosse a pesquisa, né? Mas como se deu assim a escolha de quais imagens, de onde estabelecer relações de imagens com outras imagens, estabelecer algumas rimas, algumas repetições, né? Como é que deu esse processo nesse filme? É só. Alô? Bom dia. Eu vou responder de um modo oblíquo, aproveitando uma fórmula do José Lezama Lima, o poeta cubano. Ele falava em vivências oblíquas. Então eu vou falar um pouquinho da minha vivência oblíqua com os arquivos, porque eu acho que vai responder melhor do que eu poderia fazer falando especificamente do Proust. E eu gosto dessa ideia de oblíquo, porque assim, quando a gente está voando, eu adoro voar, sabe? E assim, se a gente está planando perpendicular ao solo é uma coisa, mas quando o avião começa a fazer assim, você muda totalmente a perspectiva e o ponto de vista, que significa uma mudança de olhar. E aí, porque eu considero o Proust uma espécie de cristalização e radicalização do quase tudo que eu fiz com material de arquivo já há bastante tempo, são um pouco mais de 30 anos. Eu acho que se eu conseguir descrever um pouquinho esse trajeto, eu acho que eu vou responder de uma forma bem cabal, embora não muito explícita, sobre o processo de criação do Proust. Eu comecei a fazer... Porque também tem uma outra coisa. A montagem do Proust, ela deve ter levado um corte razoavelmente final, mais ou menos um mês. Depois eu fiquei, claro, uns 12, 15 meses afinando um corte de som, claro, marcação de luz, edição de som, algo que me interessa muito, mas eu prefiro dizer que a montagem desse filme, na verdade, levou 32 anos, que é todo o tempo que eu venho trabalhando com arquivo, e não é só uma experiência, mas é justamente uma vivência, oblíqua ou direta com eles. Então, assim, o primeiro filme de arquivo que eu fiz, eu comecei a fazer em 1994 e terminei em 1997. É um filme de 18 minutos, feito em cima de uma única imagem em movimento que dura menos de meio segundo. São 11 fotogramas que pertencem supostamente à primeira filmagem feita no Brasil, registrada em 1897 pelo Cunha Salles. O meu filme chama-se Remanescências, e 10 anos depois da realização desse filme, na defesa da minha tese de doutorado em 2008, eu lancei uma hipótese de que essa não era uma filmagem original feita no Brasil, porque, dadas as características do Cunha Salles, é bem provável que ele não produziu esse fragmento de filme que ele alegava tê-lo feito. E eu lanço a hipótese na tese de que o cinema brasileiro começa como uma reapropriação de arquivo, que, na verdade, ele pegou esse material de uma outra filmagem e disse que era dele. E aí, a partir daí, eu fiz vários... Quer dizer, aí são 28 filmes, porque o meu primeiro filme de material de arquivo é o meu terceiro. E eu dividiria esse trajeto em duas fases. A primeira vai até 2010, com longa-metragem do Santos Dumont pré-cineasta, e a segunda começa em 2014, com o primeiro filme da série sem título, que é o sem título número 1, Dance of Light Fossil. E essa divisão em duas fases não é nada programado, planejado, é relativamente arbitrário e circunstancial,
mas eu vou comentar só um pouquinho sobre por que tem esse ponto de clivagem no final da minha fala. Essas duas fases têm características bem diferentes entre elas. Eu vou citar apenas duas, uma de parte técnica, outra de parte conceitual. Essa primeira fase, que vai de 97 a 2010, todos os materiais de arquivo que eu usei, eles eram... eu não gosto de usar o termo analógico, porque parece que você está sendo serviçal ao digital que veio depois. Então, eu prefiro falar em fotoquímico mecânico. São filmes, eu usei filmes em 16 milímetros, em 35 milímetros, lâminas de lanterna mágica, disco 78 rotações. E já na segunda fase, que começa em 2014, as matrizes todas são digitalizadas, né? Embora são filmes em 16 milímetros, 35 também. E na primeira fase, todos os meus filmes já são feitos em 35 milímetros, em película 35 milímetros, com exceção do último, do longa do Santos Dumont. Já na segunda fase, todos os filmes são digitais. Na primeira fase, tem uma tônica dominante que cada filme, todos os filmes, são sobre materiais esquecidos ou desconhecidos, ou raros ou inesperados da cultura brasileira, especificamente do cinema brasileiro. Na segunda fase, a ênfase não se dá em cada filme específico e raro, embora haja coisas raras. Por exemplo, eu posso citar um dos meus maiores orgulhos na vida, no caso do Proust, foi ter encontrado a voz do meu cineasta favorito, que é o Yasujiro Ozu. Eu já tinha as imagens dele num set de filmagem, que eu usei num filme que eu fiz sobre ele. Mas aí, como é uma sequência que são cineastas falando de processo de criação e tal, aí quando eu encontrei a entrevista do Abel Gance, eu falei, gente, eu preciso pôr o Ozu de qualquer jeito. E aí sim eu fui atrás e encontrei a voz do Ozu falando do seu processo de criação, uma coisa muito curta, é quase um haikai, de tão pouco, mas para mim é um tesouro. Mas, de todo modo, a ênfase dos filmes na segunda parte, da segunda fase do meu trajeto, não se dá em materiais em si raros específicos. A ênfase são nas relações raras, nas aproximações raras entre materiais, os encontros inesperados entre materiais. Então, eu vou comentar rapidamente um pouquinho das duas fases com exemplos de filmes, mas não vou poder falar de todos aqui. Depois desse primeiro filme sobre a suposta imagem inaugural do cinema brasileiro, eu fiz um filme sobre o sambista paulistano Vassourinha. Depois, em 2002, eu fiz um filme chamado Militância, sobre as lâminas de lanterna mágica que o grande fotógrafo Augusto Milton de Azevedo fez nos anos 1880. Depois, em 2006, eu fiz um filme chamado Por Viroscópio, que é em cima de um filme supostamente feito pelo Monteiro Lobato. Em 2007, eu fiz um filme chamado Das Ruínas à Resistência, que são sobre os filmes inacabados do poeta Décio Pinhatari. Tanto o filme do Lobato como o do Décio, os materiais de origem eram 16 milímetros. E, por fim, em 2009, eu fiz um curta-metragem sobre o Santos Dumont, em 35 milímetros, que é o filme que integra a minha tese de doutorado, e, encerrando esse primeiro ciclo, é o longa-metragem do Santos Dumont. Esses dois últimos filmes são em cima de um material que eu encontrei, identifiquei e restaurei, que é um carretel de motoscópio produzido pela American Motoscope and Biograph Company, e que tem o Santos Dumont como agente, digamos assim, o performer, né? E aí, na segunda fase, o primeiro filme, aí já saio dessa ideia de filmes especificamente com temas inesperados, ou seja, eu acho assim, eu acho muito relevante esse encontro com o material do Santos Dumont, o motoscópio, porque eu acho que assim é um trajeto, é uma coisa muito importante para os primórdios do cinema brasileiro, porque é tudo que envolve. Mas, evidentemente,
ter um filme feito por Monteiro Lobato, filmes inacabados do Décio Pinhatari, uma série de Lanterna Mágica do Militão, do Augusto Militão de Azevedo. Eu acho que também são materiais, sem contar na suposta primeira filmagem feita no Brasil, são materiais relevantes e cruciais. Mas já na segunda fase do meu trabalho, que não foi uma mudança deliberada, foi circunstancial, que depois eu vou falar por que tem esse ponto de clivagem, a ênfase se dá nas relações inesperadas entre materiais. Então, o primeiro filme dessa série, que é o sem título número 1, Dance of Light Fossil, na banda de imagem você tem um fado português, na banda de som, um fado, quer dizer, a confusão é tão grande que eu misturo tudo, que você vê que fica audiovisual mesmo. A banda de som é um fado português e a banda de imagem é uma sequência de dança do Fred Astaire e da Ginger Rogers. Então, se tem essa justaposição em vários sentidos. Nessa segunda fase, eu fiz alguns filmes que não participam da série sem título, mas têm essa mesma pegada de relações, de aproximações de elementos inesperados. Então, eu vou citar dois brevemente. Um deles é o Que Há em Ti, que é um filme de 2020, feito a partir de um vídeo que viralizou na internet na época, que foi quando um haitiano anônimo depôs o então presidente da República, dizendo que ele tinha acabado, que o governo dele não existia mais. E é um vídeo que, assim, é quando o ex-presidente, atual presidiário, genocida, ele fazia aqueles comícios no chiqueirinho lá da Alvorada, aí aparece um haitiano falando de uma forma assim, ele fala, eu sou brasileiro e eu venho do Haiti. Aí, a partir disso, eu fiz um filme com várias imagens, músicas, imagem em movimento, pintura, textos que relacionam o Brasil e o Haiti, não só a participação desastrosa da MINUSTA quando ocupou a suposta missão de paz no Haiti, mas também sobre a Revolução Haitiana, toda a influência da cultura e da arte haitiana, enfim. E um outro filme que também eu queria deixar como referência é o Materialismo Histórico da Flecha contra o Relógio, onde ali eu destrincho talvez um pensamento mate e celular dessa ideia das aproximações distantes, que é um conceito do poeta francês Pierre Reverdy, que ele dizia que a imagem poética terá mais ressonância de expressão, de metáfora, quando ela promoveu o encontro e a aproximação de realidades distantes. Ou seja, quanto mais heterogêneos e disparatados e díspares foram esses elementos conjugados, mais potência poética terá a imagem resultante. Então, esse filme, por exemplo, eu relaciono o genocídio dos povos originários do Brasil e o genocídio do povo palestino. E também parto de uma ideia que está numa das teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin, em que ele comenta que os revolucionários franceses de 1830 atiraram contra os relógios de Paris como protesto. E aí eu peguei uma deixa do filósofo Michel Louis, que ele comenta que os indígenas brasileiros atiraram flechas no relógio da Rede Globo quando houve aquela comemoração dos supostos 500 anos. Então, isso assim, é um exemplo das aproximações distantes. Para chegar na coisa do Proust, que aí, voltando à ideia de radicalização e cristalização, eu acho que o Proust tem desde uma coisa que tem em todos os meus filmes, mas muito exacerbado na primeira fase, que é uma intervenção sobre o material. É uma manipulação em termos de textura, da velocidade da imagem, de reenquadramento. E, ao mesmo tempo, a ideia das aproximações de realidades distantes é muito exacerbada. Então, por exemplo, eu trago para conversar com o Proust Machado de Assis, Oswald de Andrade, Sousa Andrade, Luiz Gonzaga, Orlando Silva, Caetano Veloso, Carlos Cachaça, Cartola, que são as relações inesperadas. E aí... Posso fazer dá tempo de fazer o final? Então, eu só queria comentar, eu acho que assim, a exposição é mais clara do que eu podia falar, mas eu também posso responder perguntas se for o caso. Mas aí, só para encerrar, essa divisão em duas fases que eu fiz não foi nada motivado
o programado. Aconteceu por um fato circunstancial na minha vida, que em 2009 eu perdi o meu companheiro, com quem eu vivia há 27 anos. Ele morreu durante a montagem do longa do Santos Dumont. E o Bernardo não era só um companheiro de cama, mesa, banho, boteco, mas também era alguém com quem eu trabalhava. A gente lançou 2 livros, um sobre o Júlio Bressani e outro sobre o Peter Kubelka. A gente fez várias mostras de cinema, mas principalmente a gente trabalhava juntos nos meus filmes. Ele colaborava na pesquisa, no roteiro, na produção. E ele era um programador, foi um programador de cinema, mas não de cinema qualquer, mas sim de cinemateca, de arquivos de filme. Então, assim, no final dos anos 60, começo dos anos 70, ele foi programador da Sociedade Amigos da Cinemateca. Depois o Walter Zanini, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, no começo dos anos 70, quando os artistas plásticos começaram a trabalhar com o Super 8 de forma mais sistemática, digamos assim, o Walter Zanini chamou ele para coordenar o setor de cinema do MAC. Aí, em meados dos anos 70, o Rudá de Andrade convidou ele para criar e dirigir o setor de cinema do Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. E, por fim, no comecinho dos anos 80, a Maria Rita Galvão chamou ele para organizar o setor de difusão da Cinemateca Brasileira. Agora, assim, eu não posso dizer que o meu trabalho com arquivo, que começou nessa primeira fase, na verdade, estaria um pouco à sombra ou à luz do Bernardo, eu não poderia dizer que foi uma influência, mas posso dizer mais que foi uma confluência. Porque antes de conhecê-lo, eu gostava muito de livraria, biblioteca, sebo. Eu era o que se chamava então de rato de cinemateca, que é um jargão que se dizia das pessoas, os cinéfilos que só podiam ver filmes em projeção em película, em 16mm, em 35mm, em cineclube, biblioteca, salas especiais e museus. Então eu já era isso quando eu o encontrei, mas de todo modo eu acho que a presença dele na minha vida e no meu trabalho, de todo modo, no mínimo tem uma questão de afinidade eletiva. Bom, Dácio, então eu passo para você, quer dizer também como é que foi esse seu trabalho de aproximação com muitos tempos históricos da Jocy, né, de Oliveira, quer dizer, com muitas camadas, né? E como é que os materiais de arquivo mobilizaram ou modularam a própria forma do filme. Bom, queria agradecer, tá? É muito legal estar aqui no CineOP. A Jocy, eu conheci ela há aproximadamente 10 anos, já conhecia o trabalho dela antes, mas eu conheci ela pessoalmente há 10 anos atrás e eu fiquei fascinado com o universo dela e como o trabalho dela era muito único, assim, diferente de tudo que eu tinha visto na música erudita brasileira, assim. E aí eu entrevistei ela para um outro documentário que eu fiz na época, e aí eu comecei a ficar amigo dela mesmo. É interessante que a Jocy, ela está hoje com 90 anos, mas a cabeça dela é impressionante, assim, o que essa mulher pensa, discute, às vezes a gente fica no telefone batendo papo, é muito incrível. E de todas as experiências que eu tive fazendo o documentário, essa foi uma especial, porque todas as outras vezes envolvia muito essa pesquisa de garimpo mesmo, né? De ficar buscando material e sofrendo muito. Quando eu fiz o documentário sobre a Claudia Wonder, eu cheguei muitas vezes em arquivos que tinham apagado as fitas, ou as fitas não tinham sido guardadas direito e os materiais tinham se perdido. No caso da Jocy foi diferente. Ela tinha tudo guardado e tudo muito bem organizado. Então, assim, todas as fitas estavam, tipo, com
título, com a ordem e tudo tal. Então isso foi um presente, na verdade, né? Porque eu acabei mergulhando nesse material que era todo dela, que eu não dependi mais tanto de ficar licenciando imagens, que isso é um pesadelo para a gente que faz documentário de arquivo, né? E também no caso das músicas também, porque ela sempre foi muito controladora e todo o material de arquivo e música ela manteve tudo nas mãos dela. Então foi muito pouco material que eu tive que ir atrás para construir o filme todo, tal. Eu também venho da montagem, eu sou montador por formação, assim, então eu sempre montei e entrei muito na montagem dos filmes. No caso desse documentário, eu comecei a trabalhar com uma pessoa montando, que não deu muito certo, e aí no fim eu tive que acabar montando eu mesmo, né? Então foram uns 5 anos fazendo esse filme, uns 2 anos montando e remontando, montando e remontando. E nesses arquivos eu achei muito material que a própria Josi não lembrava que tinha gravado, né? Por exemplo, o making of do Noturno de um Piano, que é um trabalho que ela fez em 2006, e tinha todo o making of desse piano afundando no mar. E aí, que era uma performance que ela queria fazer e tinha tudo a ver com a carreira dela, assim, porque ela, aos 50 anos, 50 e poucos anos, ela teve que abandonar o piano, que foi um instrumento da vida dela. Ela sempre trabalhou como intérprete, né? E aí ela se reinventou na ópera experimental. E aí esse piano volta, né? O piano dela volta como um objeto cênico. Então ela começa a joga esse piano no mar, pendura ele em ópera, no cenário das óperas dela, e eu achei que tinha tudo a ver mostrar esse piano afundando e depois eles içando esse piano como estrutura narrativa do filme. E eu acho que é um pouco isso, assim, de trabalhar com arquivo, tentando, às vezes a gente fica tentando que um arquivo traga a outra cena e tudo faça sentido, mas é muito difícil contar a história de uma artista com uma trajetória tão longa, assim, tudo que ela viveu, tipo, com Stravinsky, tocando com Stravinsky, tudo tal. Eu acho que foi um pouco isso, assim. Desculpa, não sei se eu fui muito claro, assim, também. Mas eu acho que tem muito a ver também com o documentário do Rafael, porque são eu no meio do processo entrevistei várias pessoas, mas eu decidi também deixar só ela falando sobre ela. Então, assim, eu tive vários cortes durante o processo e com entrevistas que eu tinha feito, mas no fim eu achei que as reflexões da Josi eram muito mais importantes, assim, e contavam muito mais sobre o universo dela, sobre essa outra coisa que eu achava muito interessante no trabalho dela, que é que você falou até de contar a mesma história sempre. Então a Josi, ela tem essa obsessão de contar sempre a mesma história. Então todo o trabalho dela está um pouco baseado nisso, e sempre eu admirei um pouco os cineastas que fazem isso, assim, que contam o mesmo filme só que de formas diferentes. E aí, apesar de ser também um filme de música e também de ter deixado a personagem falar e ser ela mesmo a própria reflexão toda do filme, ela é uma artista que não é muito conhecida, né? Ela é mais desse universo experimental, que ela foi muito vaiada por às vezes fazer umas performances estranhas, e aí ninguém entendia, e aí, mas ela nunca mudou a ideia dela de fazer o que ela tinha na cabeça dela. Então foi um pouco isso, assim.
Bom, eu vou abrir aqui, nós temos algum tempo para perguntas, quem quiser levante a mão, por favor. Mas só queria assim, fazer um comentário, tendo visto e ouvindo vocês, que são todas experiências muito obsessivas, né? Na lida com seus... e às vezes com personagens obsessivos também. Total, E eu fiquei pensando, depois de ter visto os filmes, como a obsessão ela não é da ordem da economia, né? Ela é da ordem do excesso, né? E como do excesso do processo, mas também do excesso de imagens, né? São todos filmes que temos aqui uma quantidade, uns mais, outros menos, mas uma quantidade grande de imagens com uma montagem que está operando não só na estrutura e no lugar dessas imagens, mas uma montagem que corta, né? Por quase não, muito provavelmente por ser uma forma de expressão mesmo dessas obsessões, né? Quer dizer, vendo o filme ontem da Luísa, eu fico pensando como essa forma não expressa o que se sente, né? Como ela não é a forma de uma obsessão, de uma ansiedade, de uma instabilidade, de um desequilíbrio, né? Que se manifesta na própria forma do filme. Está aberto, não sei se alguém aqui já levantou a mão. Se não, vou deixar... Tem alguém? Se não, vou passar para o Ticiano, se ele não quer... Bom dia. Ah, tá bom. Obrigado. Bom dia, sou Inês Azengart, da BPA. Eu tenho uma curiosidade de saber se o trabalho com filmes de arquivo, de alguma forma, impulsionou um olhar de vocês em relação à própria obra, assim, de cuidado, de resguardo. Por vezes a gente encontra realizadoras que não têm nem ideia de onde estão os seus filmes mais antigos. Obrigada. Posso falar uma coisa? Eu comecei a estudar cinema em 96, mais ou menos, e em 99 eu comprei uma camerinha e eu comecei a registrar tudo que eu podia. Eu tenho um acervo gigantesco, assim, e recentemente eu comecei a organizar tudo isso. E eu acho que tem a ver com esse universo de guardar. Acho que eu como cineasta, eu tenho essa obsessão de guardar tudo, organizar e saber tudo como está catalogado e organizado. Então, assim, eu tinha mais de 800 fitas durante a pandemia, e aí na pandemia foi uma das minhas obsessões, foi organizar todo esse material, porque eu falei, daqui a pouco eu não vou ter mais uma camerinha DV que eu possa digitalizar todo esse material, vou ter que ir atrás de alguém para fazer isso. Eu mesmo fiz tudo isso durante a pandemia e depois eu cheguei a conseguir outras fitas de amigos que começaram a me dar para começar a juntar esse arquivo da mesma época, desses primeiros 10 anos dos anos 2000 e aí eu tive que passar para alguém já digitalizar. Mas eu tenho um pouco essa obsessão de guardar esses materiais e também de organizar muito bem os arquivos dos meus filmes também. Então, um pouquinho. Sim, eu também também tenho um pouco essa prática de tentar guardar, arquivar os filmes que a gente faz, mas é caro isso, requer tecnologia, técnica, então nem sempre a gente consegue fazer isso da forma devida, né? Tem cópias em HDs, custa caro o HD, né? A gente vai acumulando imagem. Então eu tenho alguns HDs guardados, algumas fitas também e algumas películas também, assim, pessoalmente eu tenho material de arquivo de família também, que os filmes estão mofando, inclusive, e tenho que dar, assim, difícil, mas digitalizei numa época em que a resolução era baixa, então, enfim, é um problema, não é uma questão só de desejo, mas de condições técnicas, condição econômica, né, de
de arquivar da forma devida. Isso é uma questão, né? Difícil. Eu já perdi tanto HD que eu hoje tenho tipo 4 cópias desses arquivos em diferentes lugares para não correr o risco, porque a única solução que eu tenho acessível é colocar em HDs. Eu também tenho muito Super 8 e vários que eu digitalizei lá no começo dos anos 2000 em SD, que hoje em dia eu teria que fazer tudo de novo. Assim. É um probleminha. Né? Alô? Oi. Não, parabéns para a mesa. Eu acho interessante. A gente já teve mesas sobre a questão de pesquisa, mas com os pesquisadores. Tem essa mesa com os diretores, que muitas vezes acumulam a função de pesquisador. Também é interessante. E é uma pergunta meio genérica para vocês todos diretores, que geralmente eu escuto muito o diretor falando: eu encontrei uma imagem no arquivo para o meu filme. Será que não é o arquivo que encontrou um cineasta que quer usar a imagem? Não, só respondendo Inês, enquanto eu penso a sua pergunta. Eu ainda tenho muita dificuldade na organização, né? Eu tento fazer cópias, mas já perdi muita coisa também. Ainda, sobretudo nesse filme do Apocalipse, eu produzi muitas imagens, né? E eu ainda não sei a melhor forma de organizar, porque também tem muitos formatos, né? A gente filmou em Super 8, fita mini DV de vários formatos de DVCam, enfim. Ainda há uma dificuldade de entender a melhor forma, mas eu tento também intuitivamente fazer, porque eu ainda acho que ainda preciso me informar melhor assim das melhores formas, né? Mas porque eu acabo entrando numa obsessão, como o Cleber falou, de continuar assim, filmes que eu já fiz, sei lá, meu primeiro longa sobre a Lula e a Lucina até hoje, assim, surge imagens que eu encontro, eu continuo guardando, com filmes que não acabam, né? Assim, e isso é uma coisa que eu fiquei pensando, e até sonho com imagens que nunca existiram, assim, e fico assim emocionado, às vezes já acordei assim chorando porque eu tinha sonhado com uma imagem da Lula e da Lucina numa piscina e que nunca tinha existido, assim. E, enfim, é uma obsessão maluca. E sobre o que o Rafael falou, acho que é isso. Acho que é justamente isso, assim, o encontro. Eu acho que o encontro a gente se tromba, né, de alguma forma, assim, porque muitas coisas vão aparecendo. Por exemplo, no meu filme Peixe Abissal, acho que tem um exemplo mais material disso. Um filme sobre o Luiz Capucho, ele faz uma autoficção, né, e ele escreveu sobre a morte da mãe, num livro que chama Mamãe Me Adora. E nesse livro ele conta que a mãe, ele faz uma viagem à Aparecida do Norte, e eles vão fazer uma promessa pela recuperação da saúde dele, e quando chega na catedral, ela vê a santa e morre. E ele faz uma analogia com a sereia da santa da Aparecida, que foi encontrada no fundo das águas, né? E que, na verdade, ela teria morrido vendo o desfile A Lenda das Sereias, da Império Serrano. E eu tenho mania de comprar Super 8, assim, Feira da Praça 15. Eu comprei um rolinho e, quando eu fui projetar, na minha parede, assim, era uma filmagem do primeiro desfile da Lenda das Sereias, dos anos 70. Uma filmagem amadora. Quer dizer, ele me encontrou, né? E isso entrou e virou a abertura do filme, esse pequeno filme da Lenda das Sereias. Acho que é um pouco isso. Oi, bom dia. Eu sou Luiz Anin, jornalista e crítico. Eu queria endereçar uma pergunta, uma reflexão para o filme sobre a Palestina, o Tiziano. Você falou, assim, numa parte da sua fala, da escolha de imagens, né, principalmente as imagens de guerras, imagens violentas, e como foi difícil você selecionar, porque impõe uma questão ética, né? Até que ponto mostrar imagens que
precisam ser mostradas, mas até que ponto a tua escolha mesmo reflete uma posição ética de até onde eu posso ir com o filme, né? Então, esse me pareceu assim, muito forte o filme e muito cuidadosa essa escolha do que mostrar. Mas a minha pergunta é a seguinte: há um momento assim de muita surpresa, pelo menos para mim foi assim no filme, na hora assim que você está ouvindo aqueles depoimentos, personagens fabulosos e essas imagens, às vezes assim muito chocantes, e aí entra uma série de imagens que são quase que o exato contrário daquilo que a gente vinha vindo até então, que são as imagens totalmente assim supérfluas, sem sentido, coisa do TikTok, né? Que seria assim, vamos dizer, o ponto mais alto que a gente poderia escolher para falar assim dessa sobrecarga de imagens sem sentido que caracteriza a nossa época. Às vezes, eu fico vendo essas imagens, eu fico pensando que o coitado do Guy Debord, quando escreveu sobre a sociedade do espetáculo lá atrás, não sabia nada do que viria depois, né? Não tinha a menor ideia, coitado, do que seria a sociedade do espetáculo para valer, que é a nossa, né? Eu queria perguntar para vocês o porquê dessa escolha, né? Eu entendo, no fundo, eu tenho uma compreensão, no fundo, de vocês exatamente fazendo uma reflexão sobre as imagens, né, e de como que eu vou escolher imagens que consigam ultrapassar, digamos, essa barreira da sobrecarga de imagens banais que caracteriza o nosso mundo. Mas eu gostaria que você falasse o porquê de escolher essas imagens, qual é a função daquele bloco, vamos dizer assim, no conjunto do filme. Obrigado pela pergunta, Zanin, muito boa. E eu acho que eu vou aproveitar porque tem a ver com o que o Kleber colocou um pouco, né? A tua primeira colocação. A primeira questão é sobre a que você colocou sobre a questão do espetáculo, né? Dessas imagens, né? Que o Kleber colocou. Acho que você fala um pouco sobre isso. E essa questão ética, né? Porque a gente fica num limite entre espetacularização da miséria, né? da violência, e como é que a gente vai lidar com isso sem espetacularizar, né? Isso realmente foi delicado, e a gente debateu um monte, né? Nós três, assim, a gente conversou muito sobre isso. E lembro que o Gustavo, né, como diretor, ele se posicionou bem e colocou, não, acho que a gente tem que trazer isso, né? Eu falei, tem certeza, Gustavo, a gente vai entrar nesse furacão aí, nessa seara difícil. E então, mas para mim ficou muito claro, porque dentro desse debate da gente, a gente entendeu que existe, na realidade, uma exposição dessas pessoas histórica, há mais de 80 anos, que trabalha no nível de desumanização intensa, né, do palestino e antes ainda do árabe, né? Acho que o filme traz isso na sua trajetória. A gente debate a imagem do Oriente Médio, né? É um dos temas centrais do filme. E então, como é que a gente podia fazer isso dando a essas pessoas corpo, humanizando elas? Então, essa foi a linha central que compôs, talvez, o nosso princípio ético ao usar aquelas imagens. Assim, né? Assim, a ideia é dar corpo àquelas pessoas que, para muitos, talvez do que não estão aqui, eu pensava muito na minha mãe, que nada sabe sobre aquele lugar, pensava em outras pessoas, e dar corpo a essas pessoas, torná-las humanos. E é uma coisa que eu acho que a mídia, o cinema, né, sobretudo em Hollywood e tal, trabalhou uma forma de desumanizar, né? A gente sabe isso que é um processo da colonização também. Então, esse foi o nosso horizonte ético, né? E por outro lado, elaborar... Eu acho que existe aí um desejo da gente no trabalho também
de fazer uma reflexão sobre o olhar contemporâneo, sobre como a gente olha as coisas, né? E vivenciamos, né, assim, acho que os últimos 15 anos, uma estratégia da desinformação que ela deixou de ser a alienação, o esconder a informação, mas, na realidade, soterrá-la de uma forma radical, né, ao ponto de que a gente perde o horizonte histórico das imagens, né? E eu acho que, nesse sentido, essas imagens da rede social, elas cumprem esse papel de soterramento, né? Então, a gente perde as linhas históricas que essas imagens pertencem, né? O ponto de acontecimento. Então, por isso, o Walter Benjamin foi importante nesse sentido, retornando, porque ele propõe para a gente uma ética muito importante para o momento que a gente vive, né? Um método da gente olhar para reconstituí-las historicamente. E eu acho que o papel do documentarista, num certo sentido, hoje, no nosso mundo, ele passa por aí. Assim, de trazer essas imagens de volta para reconstituí-las à sua história. A história que a gente acha que é justa a elas, né? Então, para mim, esse era a ideia, uma das ideias centrais do filme, que a gente, em debate, tentou trazer, assim, né, um pouco sobre, que eu acho que isso é política do ver, né, e que eu acho que por um tempo o cinema se desviou disso, né, mas aqui eu acho que é uma mostra que me parece uma questão central. Ainda bem que temos o Cine OP para a gente estar podendo fazer isso ainda. Oi, eu sou Fernanda Coelho, conservadora audiovisual. Eu queria mais uma fala. O trabalho que vocês fazem é muito importante e traz um olhar que não é um olhar comercial, não é olhar clássico, não é olhar das linhas das salas de cinema mais tradicionais, né? O que chega nos arquivos audiovisuais, em geral, são esses produtos, a maioria são esses produtos que estão na cadeia comercial. Então, o trabalho de vocês tem um olhar diversificado que é importantíssimo que sejam conservados. Vocês estão num encontro de arquivos audiovisuais que enfrentam o mesmo problema que você colocou de tecnologia, de custo, de pessoal treinado, de equipe, etc. E estamos enfrentando essa situação, porque essa é a nossa missão. Então, acho que a aproximação de vocês conosco, vocês entrarem no grupo da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, conversar com a gente, tem algumas publicações, a gente tem a nossa busca é deste caminho. A de vocês é do outro, mas essas duas juntas vão fazer um grande sucesso. Então, acho que aproximem-se de nós, eu tenho certeza que cada um de nós aqui vai ter a maior boa vontade de dar umas dicas, de pensar junto, de ver, vamos fazer um repositório específico, junto um dinheirinho de cada um, sei lá, vamos pensar numa saída, o que a gente não pode abandonar. É desistir, falar, olha, eu não tenho dinheiro, o meu HD queimou. Essa atitude a gente não pode ter. A atitude que a gente tem é buscar a solução para que isso não morra. Você tem toda a razão. O apagamento é constante. A rede social tem um amigo querido que diz que a rede social é que nem forno autolimpante, a primeira informação apaga a anterior, né? Então, é isso. Acho que a resistência... Vamos nos juntar nessa luta aí. Tá bom? Eu tinha levantado a mão também. É só uma complementação do que Fernanda falou, porque a gente da preservação trava uma luta muito solitária e a gente se esbarra. É muito difícil para mim dizer isso, mas a gente esbarra com frequência nos produtores e nos criadores quando a gente reivindica espaço e reivindica recursos para o nosso trabalho. Então, complementando o que Fernanda disse, a gente precisa de aliados desse outro lado, sabe? E se não vocês, quem seria? Aí, quando eu ouço que vocês próprios não estão conseguindo preservar,
esse material, que eu já entendo que é riquíssimo de vocês, me dá uma facada no coração. E eu entendo, Tiziano, né, que falou, não é só uma questão de desejo. Isso. Não pode ficar no individual, no desejo. A gente, da preservação, a gente vem lutando há muito tempo por políticas públicas para a preservação, por assim, a construção de redes que envolva a sociedade civil e poder público, e uma luta que é por recursos. A gente tem uma luta no FSA que é uma luta insana, porque a legislação diz que o FSA tem que estar aí para todos os elos da cadeia produtiva do audiovisual. Mas quando a gente vai fazer essa reivindicação, e aí eu repito, a gente esbarra muito nos lobbies dos produtores, dizendo, olha, não tem espaço para vocês aqui. Mas eu quero repetir para vocês, pensando assim, né, multiplicadores, numa coisa que para a gente é muito óbvio, mas não geral, que a gente tem que repetir até não poder mais, que somos nós da preservação que garantimos a sustentabilidade desse ecossistema do audiovisual. Sem a preservação das imagens, inclusive, não somente, mas inclusive do ponto de vista econômico, é uma perda enorme, tá? Se jogando ativos econômicos das empresas fora. E eu não estou nem entrando nas questões simbólicas, nas questões de memória, que são tão essenciais. Isso é um apelo, a gente precisa de aliados dos que estão na produção, na criação, assim, juntem-se a nós. Bom dia. Só um comentáriozinho. No livro que foi lançado, né, dos 20 anos da Cineop, eu escrevo um texto logo no começo. Se não me engano, a primeira frase do texto é: preservar não é uma questão de querer, mas sem querer não se faz nada. Né? Bom dia, meu nome é Edgar, eu sou jornalista e escritor. A minha pergunta vai um pouco na direção da intervenção aqui das companheiras. Pegando um comentário que o Dácio fez assim de passagem, ele falou de que pedir licenciamento de arquivos é um pesadelo, e é uma circunstância muito bem conhecida. Eu queria perguntar para o Dácio, também para o Carlos, que falou um pouco dessa questão, né, de trabalho com arquivos. O que vocês acham que deveria mudar em termos de legislação, de política pública, para criar um ambiente mais amigável para os realizadores, para o acesso aos arquivos? E a questão de memória e política é fundamental porque essa privatização do passado, num contexto, inclusive, em que os grandes monopólios de inteligência artificial estão se apropriando do patrimônio cultural universal, é uma tarefa que eu acho que se apresenta como urgente. Então, a pergunta é essa: quais são, dos seus pontos de vista, as prioridades nesse sentido? Obrigado. Quando eu falei sobre esse tema dos arquivos, eu acho que de todos os trabalhos que eu fiz, que eu tive acesso, os piores são chegar nos arquivos que às vezes são os arquivos privados, às vezes, ou de filhos de alguns cineastas famosos, que cobram, às vezes, valores absurdos para a gente poder usar uma cena. Ou, por exemplo, eu acho que o que mais a gente sofre, acho que o Rafael pode falar um pouco mais, é licenciamento de música. A gente não tem, pelo menos no meu caso, eu nunca tive um orçamento enorme para fazer um filme, sabe? E aí agora, por exemplo, eu acabei de terminar um filme sobre a excursão artística Vila Lobos. Foi um pesadelo lidar com o Universal, sabe? Tipo, foram 2 anos tentando licenciar os arquivos, as músicas. Então, eu acho que... E eles cobram valores absurdos que às vezes não encaixa. Aí você tem que optar por usar ou não aquilo, entendeu? Então, às vezes, eu já teve casos de documentário, de
filmes que eu tive que optar por tirar fora a cena inteira, porque não tinha como pagar, entendeu? Essa música. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que eu falei para isso, sabe? Eu acho que é impossível essa mudança, porque é mais que estrutural, é superestrutural. Eu acho que, primeiro, tem dois aspectos aí. Um é, digamos, estético, conceitual, e outro, digamos, econômico mesmo. Eu acho que precisa ter uma mudança de mentalidade profunda para entender as diferenças das economias do cinema. Por exemplo, tem que entender quando o filme trabalha o material de arquivo de uma forma poética, não vou falar não comercial, não narrativa, não ilustrativa, entendeu? Diferente de um filme que está usando o material de arquivo como muleta e não tentando ver a vida daquelas imagens, mas é só para ilustrar ou para legitimar um ponto de vista. Então, assim, isso é uma discussão também estética que eu não sei se as pessoas estão aparelhadas a ter ou querem ter também, porque vai, de novo, também ter interesse de grupo ou lobby, mas eu acho que tem que se discutir estética nisso, porque é diferente o tratamento. E, por outro lado, essa mesma diferença tem que ser considerada em termos de economia. Se você tem orçamento, se você tem financiamento, se você tem equipe, ou se você fez um filme como se fosse um poeta ou um artista plástico, é diferente. Então, assim, eu acho que tem que entender que tem diferenças. As pessoas falam muito em democracia, diferença, democratização, mas é furado. Em termos de legislação, isso não acontece na prática. As pessoas não enxergam que tem diferenças que têm que ser consideradas para que haja não só isso que você falou, mas como a Fernanda e a colega dela falaram lá atrás. Tem que entender que é diferente o que se faz. Eu acho que não é gratuito que, de repente, só produção muito comercial acaba depositando, independente de ter a questão de depósito legal obrigatório, porque se não deposita, não vai ganhar o outro edital, entendeu? É todo um negócio assim que as pessoas pensam... Assim, só eu sei como dinheiro é importante, gente, mas não é tudo. Olá, meu nome é Beatriz. Primeiro, queria agradecer pela mesa. E a minha pergunta vai para o Carlos Adriano. Alto? Tá. Vai para o Carlos Adriano a respeito dos filmes da segunda fase, talvez mais especificamente a respeito do filme do Proust. E eu acho muito lindo o trabalho que você faz desses encontros inesperados entre arquivos, materiais, mas também tenho a impressão de que essa metodologia abre muito espaço para uma produção quase... assim, são muitos caminhos, né? Quase infinita de encontros, associações mesmo. Poderia fazer eternamente. Então, fiquei assim... Tive essa impressão, principalmente quando eu assisti o filme do Proust, né? É muito variado, muito, muito bonito mesmo. Mas como você sabe quando finalizar o filme, quando encerrar, né? É difícil para você falar, olha, tá, vou ter que acabar o filme aqui, porque senão poderia continuar fazendo, ou não é assim. Enfim, queria ouvir um pouco. Eu não sei. Inclusive, a gente pode dizer que o Em Busca do Tempo Perdido é uma obra inacabada. Eu não quero sofrer da mesma maldição do Proust e não conseguir acabar esse negócio. Mas, obviamente, é uma grande tentação, porque, assim, quando eu falo que o Proust é uma cristalização e uma radicalização, é que eu vi, na obra dele, uma coisa que o Carlos Nader falou muito bem no depoimento que ele deu para mim. Ele deu esse depoimento sem ver o filme, o meu filme. Ele não sabia. Ele para mim, é um dos maiores conhecedores da obra do Proust no Brasil. Ele lê em francês, mas também conhece tudo. Bom, é um amigo, é um interlocutor, eu admiro o trabalho dele. Eu pedi o texto, mas eu não mostrei nada do filme. Então, quando ele escreve aquele texto, é a visão sobre o Proust. Tudo bem, é Em Busca do Tempo Perdido, mas o livro não é só isso, é sobre o processo de criação. E aí, de fato, tem uma tarefa meio Sísifo, meio... Porque pode ser inacabável, porque
eu não quero chegar num momento de falar que tudo é Proust, mas talvez seja. Porque assim, o investimento, o cara fez tudo bem que são 7 volumes, mas é um livro só. Quer dizer, é uma obra de uma vida, literalmente. É um investimento muito grande. Se a gente lê, para além das coisas episódicas, aqueles bailes, aquela coisa fútil de alta sociedade, tem um trabalho super sofisticado sobre linguagem. É um romance modernista, assim. Uma das coisas mais curiosas é porque não deu certo o papo dele com o Joyce. Por isso que eu coloquei uma sequência, porque eu acho que, por exemplo, o meu filme é um filme joyciano sobre o Proust, nesse aspecto, porque não é a linguagem do Proust no sentido da narrativa, mas acho que o Proust tem várias outras... não quero usar camada num filme que tem no título palimpsesto, mas é um pouco isso. Não dá, né? Mas, assim, é um pouco isso. E, na verdade, tem uma outra coisa para concluir. Um dos outros meus deuses, né, embora seja ateu, eu tenho vários deuses, mas um deles é o Borges. Então ele tem uma ideia que só existe uma única obra literária e é um único autor. Né? Tem isso, assim, Homero talvez não tenha existido. Quantas versões de Homero... Porque assim, começou com uma coisa cantada. E cada um que cantava, cantava de um jeito. E depois, quando passa para o papel, vai depender do cara que passou. Então, assim, tem esse também, tem o grande mito, se Shakespeare existiu, se era um autor único ou não. Então, essa ideia dessa pluralidade, eu acho que, assim, isso talvez também é uma outra coisa para colocar para essa questão legislativa. A gente tem que... Porque, assim, eu não tenho mais grandes temores a essa altura da minha vida, mas do jeito que vai, daqui a pouco vão privatizar o ar. Então, assim, a cultura, a arte é um patrimônio da humanidade, gente. Não dá para ficar botando copyright em tudo. Assim, para talvez responder de uma forma paródica ao gosto do Borges, uma das coisas que eu acho mais absurdas foi quando a Maria Kodama, a viúva e herdeira, processou um escritor que fez uma paródia do Borges, era o Aleph Engordado. Gente, o Borges passou a vida inteira roubando de todo mundo. Tem texto dele que é direto uma citação. Aí vem a herdeira e fala que o outro não pode citar o Borges. Quer dizer, eu não acredito que o Borges recusaria o que o menino fez, entendeu? Mas, assim, eu acho que também, de novo, é uma questão de mentalidade. E, por outro lado, acho que, assim, o patrimônio humano, assim, eu tenho muita vergonha de ser humano quando a gente vê presidentes genocidas, governos genocidas. Mas se a gente pensar em tudo que o ser humano criou em termos de arte, de cultura, de ciência, aí sim que a gente tem que ter orgulho. E tem que entender que isso é um patrimônio inestimável e não pode ser, digamos, comercializado nesse sentido. Tem que entender as diferenças. É claro que assim, não estou dizendo que de mim não tem que cobrar e do Spielberg tem, mas é um pouco isso, porque é diferente o que a gente faz. O objetivo é diferente, a circunscrição econômica é diferente. Então, eu acho que assim, essa coisa, o Proust teve essa coisa que ele é quase toda a memória do mundo mesmo. E eu sempre vejo que, na verdade, tudo é um grande texto. Né? E por isso que eu também advogo contra a autoria, porque não existe um autor. Não há nada de novo sob o sol, desde a Bíblia, isso. Não vai ser agora que vai ser, né? Então, assim, realmente a gente é sempre um reciclador e um reapropriador e um dialoguista de tudo. Então, eu acredito que é um patrimônio que não deveria ser tratado como ele é mesmo, o que ele é. Não é um produto. Não é um produto. Não sei se tem mais alguma, a gente agora já está no teto do horário, se não tiver, vou encerrar. Então, vamos encerrar aqui. Eu agradeço aqui a presença, a disponibilidade, a informalidade e a seriedade com que tudo aqui foi dito, né, com que trocamos as perguntas. Enfim, temos muito a conversar pelos próximos anos, porque essa é uma questão que a cada ano a gente vai ter que abrir novas portas de discussão, né? Seja do ponto de vista da política, seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista específico da criação também, né? Uma vez que essas imagens que estavam em um outro lugar, com um outro uso, a partir do momento que elas integram um filme, elas se tornam uma questão também de escolhas, de como elas vão existir, né? E só para terminar, o que sempre me ocorre
quando eu estou lidando com filmes em geral, mas quando os filmes lidam com arquivos, é que a imagem do cinema ela já é fantasmagórica, né? Aquilo já foi, aquilo já é passado e aquilo, de uma certa forma, retorna. E quando você está lidando com imagens de arquivo, é como se uma imagem fantasma estivesse se apropriando de um outro fantasma mais antigo, para que esse fantasma permaneça existindo, né? É como se fosse uma lógica assim de cultivo das imagens fantasmagóricas para que elas tenham algum futuro. Enfim, obrigado pela presença, gente. Até mais.